Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa RH em Ação, do operacional ao estratégico. Aqui eu conto estratégias para você alavancar sua carreira, conquistar melhores salários e se tornar um profissional altamente desejado pela área de RH e de gestão de pessoas. E se esse é o seu primeiro contato aqui, eu sou Elaine Andrade, eu sou educadora há mais de 14 anos, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas de gestão de pessoas e de negócios. Atuo há mais de 20 anos com o RH, atualmente como consultora e mentora de profissionais de RH, ajudando-os a se tornarem profissionalmente reconhecidos no mercado. O tema do nosso episódio hoje é os 5 pilares para construir um RH estratégico. Quero aproveitar para pedir um favor especial. Se você ainda não está inscrito aqui, inscreva-se e também acione as notificações para que você seja informado sempre que um novo conteúdo estiver no ar. E deixe seu like também para informar ao YouTube que este é um tema relevante, para que outras pessoas possam também ter acesso a esta informação. Vamos lá? Eu quero começar falando o que é este RH estratégico. Durante muito tempo, o RH ficou neste conflito. O que é ser estratégico? Para ser estratégico, eu preciso deixar de ser operacional? Um RH estratégico, ele está voltado para gerar resultados. Os resultados que vão atender às necessidades da organização. E para que ele possa ajudar efetivamente a sua empresa, precisa conhecer profundamente da sua realidade, do seu negócio, o contexto onde essa empresa está atuando, quais são os desafios deste cenário, quem são seus concorrentes, o que essas empresas concorrentes estão fazendo. Então, buscar compreender tudo que diz respeito à sua organização. Uma outra função e característica deste RH estratégico é que ele atua muito voltado para o desenvolvimento das lideranças, ajudando esses líderes a desenvolverem a sua competência, gestão de pessoas, apoiando-os no dia a dia, em todas as questões relacionadas às pessoas, subsidiando-os de informações e de dados, principalmente, para que possam tomar suas decisões de uma maneira mais assertiva. Então, este RH, ele atua para ajudar a empresa também a disseminar e a cumprir as suas promessas para os clientes, para os acionistas e outros stakeholders que têm contato com a organização, a colocar essas promessas no ar, executá-las efetivamente. Ele é um RH alinhado às estratégias do negócio, por isso ele traz uma abordagem muito mais integrada, inovadora e focada no dia a dia da organização, buscando atendê-la realmente naquilo que ela precisa. Então, existe uma diferença entre o RH tradicional e o RH estratégico? A gente pode entender que a diferença está basicamente na forma como este RH se posiciona para entregar as suas ações. O operacional, ele tem um foco muito maior nas questões administrativas, na visão mais transacional, que é a demanda, solicitações que chegam, e age de uma forma muito mais reativa. Aguarda para que seja acionado e a partir deste acionamento, das solicitações, que ele vai pensar nas suas práticas, nas suas políticas, nos projetos que podem atender a essas demandas, mas faz também sob um olhar muito particular do próprio RH. Então, é a proposição do RH para a organização. O RH estratégico, ele já tem uma atitude mais proativa, e ele vai entender primeiro qual é a necessidade da empresa, qual é o contexto onde ele está, que tipo de cenário a organização enxerga, o que ela faz para atender às exigências, os desafios deste cenário, traduzindo isso nas estratégias organizacionais. E a partir do entendimento claro dessas estratégias, ele define sua forma de atuação. E mais do que atender às solicitações, ele se coloca adiante, identificando quais são as possíveis demandas que podem surgir, as questões mais importantes para este negócio, antecipa cenários e se prepara para fazer frente aos desafios da organização, apoiando em todos os sentidos, acompanhando o seu dia a dia, interpretando as suas questões mais desafiadoras para trazer soluções que atendam à gestão de pessoas e ajudando essas pessoas também a se preparar
para uma atuação em um contexto em que as suas necessidades e o seu potencial também serão considerados. Então, este RH estratégico diferencia basicamente das relações de um RH tradicional, porque ele está mais presente no negócio. E ele está presente de diferentes maneiras, participando de reuniões nas áreas, com as lideranças, participando de situações do dia a dia, percebendo como as equipes estão. Ele também se baseia nas metas, nos planos das áreas, dos líderes, para conduzir o seu trabalho. É um RH mais atento às questões do mercado, traduzindo isso para o dia a dia da organização. Então, ele busca informações também de fora da organização, contribui como agente de mudança para estimular as mudanças que são necessárias no conteúdo, no contexto desta empresa. Ele busca se integrar mais no dia a dia, portanto, ele traz para a sua postura, o seu posicionamento, a linguagem do negócio. E aí ele consegue ter uma interlocução diferenciada com as lideranças desta empresa, porque ele sabe exatamente aquilo que o negócio precisa e a sua fala, o seu processo de comunicação, ele vai estar em um patamar de igualdade, muito alinhado a que esses líderes vivenciam no dia a dia, reduzindo uma visão neste sentido, muito voltado para o próprio RH, do seu conteúdo, da sua expertise, fechado em si mesmo e ampliando isso, traduzindo estas ações de extrema importância para os resultados da empresa, mas traduzindo isso para uma linguagem mais significativa para o negócio. Uma grande diferença também, e importante e significativa, é que o RH estratégico ele vai utilizar de dados. Ele se baseia em dados, suas informações são consistentes, analíticas, propiciam, assim, mais clareza para que os líderes possam perceber o impacto do seu estilo de gestão, o impacto da liderança nos resultados dos times e o impacto da gestão de pessoas no resultado do negócio, baseado em análises e em dados. Utiliza também da tecnologia para otimizar os seus processos, trazendo respostas mais aderentes, num tempo mais significativo para que essas lideranças possam atuar. E, de certa forma, ele utiliza essa tecnologia para melhorar também os seus processos, trazendo mais agilidade às respostas que o RH precisa dar para o negócio. Então, ele é um RH que ele vai antecipar as solicitações e as demandas, e ele vai ser muito mais proativo do que reativo. Ele tem no seu dia a dia a concepção de fatores muito chaves para poder conduzir a sua atuação, os seus projetos. Então, a necessidade de atrair as melhores pessoas para a organização, a necessidade de criar um ambiente que promova o encantamento para gerar mais engajamento nesses profissionais, consequentemente melhorando a sua performance, e também atua no processo de desenvolvimento, principalmente das lideranças e também dos times naquilo que eles precisam desenvolver para atender de uma forma mais assertiva as suas demandas específicas do trabalho e também preparar aí profissionais para ocuparem as posições críticas dentro da organização, sejam elas de liderança ou outras posições estratégicas no contexto do negócio. É fundamental para se tornar mais estratégico que o RH compreenda as questões que dizem respeito ao contexto do negócio em que ele está inserido, a sua organização atua. O conjunto dessas variáveis que dizem respeito aos processos externos, do ambiente externo, questão da inovação, posicionamento do próprio mercado, entender quem são os clientes desta organização e por que eles compram os produtos e serviços desta empresa, como eles analisam esta relação, a forma como eles avaliam seu grau de satisfação, quanto tempo esses clientes estão com a empresa, qual é a abertura para a entrada de novos clientes e como eles são atraídos e captados para a organização, o movimento que está acontecendo no mercado em relação aos próprios profissionais, a qualidade dos profissionais que essa empresa atrai, são os profissionais que realmente ela precisa em termos de perfil, de desempenho, de capacidade de entrega, todo esse movimento de inovação que está acontecendo, como que isso está
impactando o ambiente interno da organização, quais são as necessidades que essa empresa ela observa para fazer a inovação acontecer. Então, isso é importante que o profissional de RH ele esteja atento a essas questões. Ele pode buscar essa informação em diferentes cenários, conversando com as lideranças dentro da empresa, conversas informais para entender, a partir desses líderes, qual é a lógica do negócio, pesquisando mais sobre o seu setor, tendo aí hábito para o autodesenvolvimento, busca de informações em diferentes estratégias de aprendizado, para que ele possa obter uma informação mais completa sobre o seu contexto de negócio. Isso não quer dizer que ele vá entender profundamente de finanças, mas é importante que ele compreenda os termos, os principais indicadores, indicadores financeiros que a sua organização acompanha e como que isso influencia no resultado da empresa como um todo. E se desdobra para as demais áreas da empresa, inclusive o RH, que vai poder aí identificar ações que sejam mais pertinentes para aumentar o desempenho da organização. Então, este RH estratégico, ele domina essencialmente o seu negócio e o contexto de atuação deste negócio. Por isso, o seu olhar primeiro é a partir do negócio. O negócio ele é mandatório para a atuação deste RH que quer se posicionar de uma maneira diferente dentro da organização e junto às demais áreas da empresa, embora ele trabalhe de uma forma extremamente alinhada a todos os outros setores. De certa forma, para contribuir com o resultado de cada área e, ao mesmo tempo, ajudar em um alinhamento estratégico entre essas áreas na organização, para que elas possam trabalhar de uma maneira mais colaborativa e atuando sempre em prol do cliente. Então, este RH, a partir do entendimento do contexto do negócio, ele identifica quais são as estratégias da sua empresa, qual é a visão de médio e de longo prazo da organização, o que ela está buscando, como ela quer ser percebida em termos de imagem, o que ela estabelece como seu propósito, ela quer estar inserida no contexto mercadológico, quais são seus principais focos, objetivos de médio e de longo prazo, o que ela precisa para fazer os resultados agora, no hoje, ter a saúde financeira, a rentabilidade, identificar as principais estratégias. Mesmo que elas não estejam definidas de uma forma estruturada, elas foram pensadas, porque é isso que vai definir a dinâmica da organização e a gestão dos seus processos e da rotina. A partir do entendimento deste contexto maior, trazendo uma visão sistêmica e das estratégias, a intenção estratégica desta organização, aí o RH estabelece as suas próprias estratégias. Aí ele vai definir como que ele vai responder e ajudar a empresa a entregar estas ações para o seu cliente, para o mercado, os demais stakeholders e para os seus próprios colaboradores. A partir das suas ações, seus projetos, ações de RH, ações específicas, mas que vão estimular uma cultura de resultado, uma cultura que possa subsidiar a execução da estratégia, uma liderança também capacitada, pessoas engajadas a executarem essas estratégias. Então, aí o RH ele vai se ocupar de temas mais abrangentes dentro da organização e com um olhar muito mais direcionado para o contexto deste negócio, como liderança, o desenvolvimento da cultura, estímulo e gerenciamento da mudança, o bem-estar do colaborador e a sua saúde psicológica. Já o RH tradicional, ele foca muito nas próprias estratégias. E por isso, os líderes costumam perceber esta área um pouco desvinculada à parte do que acontece no dia a dia. Uma vez que ela é voltada para si mesma e busca aplicar ações, programas e projetos na empresa sem ter feito esse alinhamento. Então, a principal mudança efetiva do posicionamento do RH para que ele se torne estratégico é essa mudança de mindset. Passa a visualizar o negócio, as suas estratégias, para depois pensar nas suas ações, programas e projetos, eliminando este comportamento mais restrito à própria atuação do RH e trazendo o contexto do negócio, suas demandas,
para ajudar no processo de planejamento das ações da área de recursos humanos. No que é uma mudança bem significativa, diferentemente daquele RH que a gente estava acostumado, mais burocrático. Então, essa é uma mudança relevante para que a área tenha essa progressão, essa projeção no ambiente de negócio. E isso aí é até uma das principais dúvidas que a gente percebe em profissionais de RH. Então, eu devo deixar de atuar operacionalmente, só assim eu vou ser estratégico? Para ser estratégico, não significa que você vai deixar de atuar nas questões que são operacionais. A mudança é a forma como eu executo. Então, a execução, ela faz parte de qualquer atribuição, de qualquer área da empresa. E não é isso que vai definir se eu sou mais ou menos estratégico, e sim o quanto que eu coloco a estratégia na minha execução. O quanto que essa estratégia está alinhada com as necessidades do meu negócio. O quanto que essa estratégia, ela representa o impacto da atividade, de uma determinada atividade, para o alcance dos resultados corporativos. Então, o importante é entender o que é necessário para que as ações do RH impactem no resultado do negócio. E isso vai atender, inclusive, uma outra dor da área, que é conseguir demonstrar por meio de mensuração dos resultados o impacto que as ações provocam no todo, no contexto do negócio, no engajamento das pessoas, nas performances individuais, consequentemente contribuindo para o aumento da performance do time e da própria organização. Agora que você já consegue perceber o que é e como atua um RH estratégico e as principais diferenças entre um RH tradicional e o RH estratégico, separamos aqui 5 pilares para que você possa ajudar o seu RH a se tornar esta área estratégica dentro do contexto do seu negócio. O primeiro passo, o primeiro pilar, é estabelecer um planejamento estratégico da área de recursos humanos. Então, para que esse planejamento ele seja contributivo, é primordial partir do entendimento ali desse contexto do negócio. Essa análise do contexto vem das demandas das próprias lideranças, mas também as demandas dos demais stakeholders da organização. Então, é primordial que o RH acompanhe, conheça, entenda e domine este contexto, para ajudá-lo a pensar no seu planejamento. Esse planejamento, ele atende também duas perspectivas. É o planejamento das ações do RH, como ele se posiciona, o que ele quer enquanto área, seus objetivos, as suas metas, objetivos e metas que estejam coerentes com as ações estratégicas das áreas da própria organização. E também ajudar as áreas a fazerem um planejamento de pessoas que elas precisam enquanto estrutura, essa estrutura de quantidade e do tipo de perfil que cada área precisa, as movimentações que vão acontecer dentro da empresa, para que ela se organize até financeiramente em relação a possíveis promoções, meritocráticas, promoções em termos verticais, e também até as saídas, para que ela possa assumir aí as responsabilidades financeiras em relação ao turnover da organização. Então, este planejamento, ele parte primeiro deste reconhecimento do contexto do negócio, do que esta empresa precisa para que ela opere o seu dia a dia, mantenha os resultados agora, e aí cada vez melhores em termos de eficiência e também o alcance das suas metas, e um planejamento de pessoas. Aí, ao pensar esse planejamento estratégico, é muito importante que o RH também abra espaço para ouvir aí os seus principais clientes internos, os líderes, os colaboradores, ouvir a própria equipe de RH, e até como hoje é uma questão importante para se tornar mais ágil dentro da área de recursos humanos, fazer isso de uma maneira colaborativa, com a participação efetiva das pessoas, que eles possam contribuir não só com ideias, mas até na estruturação, para que o planejamento ele seja mais próximo às necessidades da organização e desta para atender os seus clientes externos, mas que também atenda às demandas das pessoas que estão nessa organização.
E assim fica mais fácil de vender esses projetos, as ações de RH para todo o âmbito da organização, gerando mais credibilidade, mais proximidade, falando aí a linguagem dessas lideranças. E quando o RH ele fala a linguagem do negócio, ele abre espaço para influenciar dentro daquilo que ele entende que são as pessoas e como as pessoas funcionam dentro da organização. E com isso ele vai ganhando mais credibilidade. Então, este planejamento, ele precisa ser feito seguindo essas orientações, essas sugestões, para que o RH pense nas suas ações e pense também como ele vai ajudar as áreas a entender da sua estrutura. Essa estrutura não é só o organograma, mas se esta área ela precisa ou não de uma liderança, de um gerente, qual o nível de gestão, qual o nível de senioridade das pessoas que vão atuar na área. Isso pode ser feito a partir de uma análise dos processos, os processos críticos, quanto que isso gera de demanda de trabalho, consequentemente vai gerar de números de pessoas. E o nível de complexidade destas tarefas. Isso vai dizer do nível de senioridade. Então, você pode estabelecer uma pirâmide mesmo de composição deste time. E ao longo da execução deste plano, dessas ações, apoiar as áreas para que eles possam fazer análise de revisão, se esse plano se mantém ou não. E a partir do seu planejamento, o RH vai chegar lá no ponto de mensuração. Então, é primordial que você dedique um tempo aí à etapa 1, ao pilar 1, para que ele tenha clareza daquilo que efetivamente o negócio precisa, das ações, dos projetos, os programas de RH. Ele vai precisar rever talvez os seus processos, tornando-o mais rápidos para atender as demandas das áreas, da empresa, tornando-o mais simples, ágil no dia a dia. E a partir desta revisão, também comunicar para toda a empresa quais são as ações prioritárias do RH para aquele período e como essas ações estão atreladas às demandas, às estratégias de todas as áreas e do negócio. Como o segundo pilar, é hora do RH pensar na sua cadeia de valor, esse processo de interface com as áreas, o que ele apresenta, entrega em relação aos seus processos e pensando esses processos não nas suas ações transacionais, mas sim o quanto que esses processos contribuem para a estratégia. E qual o nível de resultado que precisa ser entregue em cada um desses subsistemas. Então, é primordial que aí também tenha um processo de revisão. Qual vai ser o foco de cada macroprocesso do RH e como ele está atrelado à estratégia do negócio, qual o resultado que ele entrega para o negócio em relação aos objetivos estratégicos da organização. E verificar o que é preciso que ele possa ser revisto a fim de potencializar mais os resultados das pessoas e reduzir aí os atritos na sua execução em relação ao seu desempenho, buscando cada vez mais manter as pessoas alinhadas a este contexto e, com isso, aumentando seu engajamento. Né? O terceiro pilar é uma definição clara de propósito. Para que a área de RH existe no contexto desta organização? Qual é a contribuição efetiva deste RH dentro da empresa? Como ele contribui com as áreas? Ou qual é essa perspectiva? Se hoje eu não estou atuando assim, qual é o desejo, a minha visão de futuro? E transformar isso no propósito claro da área. Esse propósito ele vai ser comunicado em todo o âmbito da organização, para que as pessoas tenham clareza do que o RH faz aqui. Qual é o papel do RH? É muito fácil quando a gente quer identificar se as pessoas dentro da organização atribuem este valor estratégico à área de RH. É a forma como ela se relaciona com a área. Se ela percebe que é uma área essencialmente operacional, que está ali somente para responder dúvidas e principalmente relacionadas à parte de recompensa, remuneração, benefícios. Então, a gente está falando de uma parte mais burocrática do RH, de efetivamente compensar as pessoas pelas suas trocas de trabalho. Ou se este RH ele é chamado para participar aí das ações estratégicas, para apoiar as áreas, os seus desafios.
Então, esse propósito, ele vai representar efetivamente como o RH quer ser percebido. E aí todas as suas ações estarão em prol do alcance deste propósito. E as pessoas vão reconhecendo isso no dia a dia também. Então, é fundamental dar visibilidade. É uma questão que o RH precisa trabalhar mais. Dar visibilidade às ações que ele executa, demonstrando seus resultados para toda a organização, e com isso ele vai reforçando o seu papel estratégico, dizendo qual é o seu propósito, o seu objetivo, as suas ações, o que, que ele entrega, o que, que ele faz, como ele faz e para que ele existe. O quarto passo, ou o quarto pilar, é trazer efetivamente as pessoas para o centro das estratégias do RH. Então, aí, quando se fala as pessoas, são os líderes, os colaboradores e os clientes também da organização, os clientes finais. E aí é importante que o RH se dedique a conhecer efetivamente essas pessoas, conhecer as necessidades dos colaboradores, quais são as suas demandas, conhecer esta demografia, o perfil destes profissionais, quanto tempo de empresa, nível de escolaridade, a sua diversidade interna, a representatividade que tem dentro desta organização, movimentação dessas pessoas na empresa, desde a sua chegada, o que essas pessoas já receberam em termos de desenvolvimento, estímulo ao aprendizado, capacitação, promoções, qual é o comportamento dessas pessoas em termos de avaliação de desempenho, o clima das áreas. Então, ter clareza de efetivamente qual é o capital humano desta organização, assim como o estilo de liderança, conhecer os líderes, sua forma de atuar, suas características, seu perfil, fazer esta análise em relação à compatibilidade do perfil de liderança com o nível de maturidade dos times e o que é necessário para estabelecer uma melhoria nesta relação, para que ela seja mais produtiva possível e harmoniosa. Conhecer também o que as pessoas pensam e esperam da organização e o que é efetivamente o papel que o RH pode executar para atender estas demandas, fazendo com que também cada um assuma a sua autorresponsabilidade, principalmente em relação à sua autogestão de carreira e ao processo de autodesenvolvimento. Cada vez mais são atribuições que devem ser esclarecidas, o nível de responsabilidade, qual é o papel da empresa e qual é o papel das pessoas. E, por último, é fazer junto com as pessoas. Então, sempre que for colocar um programa, uma ação no ar, o RH trazer as pessoas que serão impactadas diretamente por essas ações, serão aí os clientes dessas ações, para que eles possam também sugerir como eles gostariam de receber, ser impactados por isso. O que, que vai funcionar de acordo com o seu perfil e o que, que não vai funcionar. Qual é a melhor forma de viabilizar isso? Qual a melhor estratégia que atenda às características dos diferentes perfis dentro da organização? E quanto mais as pessoas participarem desse dia a dia, vai gerando aí um senso de pertencimento. E efetivamente elas vão conhecendo o trabalho da área de recursos humanos para que cada vez mais o RH tenha esta capacidade de influenciar as pessoas e os demais setores, chegando aí à alta liderança da organização, se posicionando de uma forma diferenciada, efetivamente entre as estratégias do negócio, as demandas das pessoas e as necessidades dos clientes aí da organização, entregando os melhores serviços para a empresa. E aí é o quanto que o RH efetivamente se posiciona como uma área que entrega serviços e soluções para o negócio da organização. O quanto que efetivamente ele busca trazer qualidade e gerar resultados em cada ação que estrutura, implementa e executa na organização. E esses pontos de atenção são importantes e primordiais para que ele se faça efetivamente estratégico. E, por fim, é fundamental aí que o RH estabeleça indicadores para as suas ações e para os seus processos. E busque priorizar indicadores que meçam o resultado. Outro ponto importante aqui é a gente também ter clareza que nós lidamos com o intangível e, às vezes, os resultados não serão tão objetivos. É importante que a gente assuma isso e mostre o valor do intangível também.
e que por mais que uma ação que o RH proponha para a sua organização não esteja diretamente relacionada a um dos seus resultados e estratégias, ela irá contribuir de uma maneira indireta para que esses resultados aconteçam. Então, ao definir os indicadores, é importante que a gente pense na seguinte estratégia. Primeiro, eu vou mensurar aqui a minha rotina. Qual é a importância de ter um indicador relacionado às minhas atividades de rotina? Então, isso pode trazer maior visibilidade daquilo que eu estou realizando, mas é um indicador mais para dentro da área de RH. Eu preciso medir o meu processo, se ele está sendo eficiente. Então, quais são os indicadores que representam isso? Eu posso utilizar indicadores que já são praticados pelo mercado, e existem já indicadores que são padrão da área de RH, como turnover, como absenteísmo, como o índice de satisfação em relação ao clima desta organização, com relação ao processo de atração e seleção, o tempo médio de preenchimento de vagas, porque isso pode impactar lá no resultado da área. Se essa posição ficar em aberto durante muito tempo, as áreas vão cobrar, porque elas vão deixar de entregar também, porque falta ali pessoas para poder exercer as suas atividades. Ou vai sobrecarregar as pessoas que estão ali preenchendo a ausência do profissional naquela determinada posição. Então, já existem alguns indicadores que servem de benchmark que estão aí no mercado, mas é importante que o RH também olhe para a sua necessidade e o contexto da organização. O que minha empresa ela espera e precisa que eu mensure? Em relação a essa estratégia, de que forma eu posso demonstrar que as ações do RH estão diretamente relacionadas para atendê-las e ajudá-las na sua execução? E estabelecer poucos e bons indicadores. Se esse indicador ele não será utilizado, você vai ter um custo muito grande para poder aferir, e o custo em relação ao tempo e o benefício que esse indicador traz, é melhor não ter esse indicador no seu rol, no seu farol de indicadores, ou dashboard, como isso é chamado. Então, defina efetivamente quais indicadores você precisa para até subsidiar as lideranças, entregar isso como um feedback para as áreas. É fundamental que também o RH estabeleça essa rotina de comunicar às lideranças sobre os indicadores que ele gerencia e que diretamente também são percebidos pelos líderes da organização. E eles têm uma atuação diretamente, por exemplo, sobre o turnover e sobre o clima também. Então, essa é uma responsabilidade que ela é aí dividida entre o RH e as lideranças, sendo que boa parte do resultado desses indicadores acontece lá na área, é no dia a dia da gestão dos líderes. Então, basicamente, a gente pode resumir aí, para que o RH se torne mais estratégico, ou para que a gente faça uma gestão de RH mais estratégica, pensar nesses 5 pontos. O que isso faz sentido para você hoje, o que não faz? Se você já atua em um ponto, como que você pode agregar os outros? E pensar sempre a partir do seu negócio. Como que você hoje está estabelecendo os projetos, as ações, as políticas, as práticas de RH na sua organização? Este olhar para o negócio, ele tem acontecido, faz parte da sua rotina ao elaborar e estruturar as suas ações? Então, ótimo, você já está aí no caminho. Se isso ainda não é uma realidade, então pare, junte a sua equipe de RH e façam juntos essa reflexão, principalmente na hora de definir o propósito aí da área. Então, veja, enquanto cadeia de valor, as estratégias da organização vão ser a nossa base para definir as ações de interdependência entre a área de RH e as demais áreas da empresa. Então, o primeiro passo é entender aí como funcionam as nossas políticas e práticas de RH. Olhe hoje para as suas ações, para os procedimentos que a área de RH definiu para conduzir o modelo de gerenciar os times dentro da sua empresa. Isso hoje atende à realidade do seu negócio? Facilita o trabalho do gestor no dia a dia? São processos simples que possibilitam respostas mais rápidas, mais ágeis? Ou isso está traduzindo em maior tempo e desgaste para as lideranças que executam? Então, é fundamental que eles possam se ver retratados nessas políticas. E, para que isso aconteça, a gente precisa ouvir essas pessoas, que serão os clientes primeiros das políticas e práticas de RH. Isso se traduz por meio dos processos da área de recursos humanos.
atração e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão da carreira, remuneração, gestão da performance, cultura e clima, saúde e bem-estar dos profissionais na empresa, enfim, diferentes nomenclaturas para o mesmo propósito. Mas como esses processos estão estruturados e condizem com as políticas e práticas que foram definidas, traduzem essas questões, essas diretrizes, essas normas no dia a dia funcional do RH. Quais são as competências dos profissionais que atuam no RH? Esses profissionais atendem ao nível de exigência da qualificação? Quais são as competências que eles têm hoje que precisam desenvolver para atuar dessa forma mais estratégica? Então, ter um olhar aí de entendimento do negócio, desenvolver a visão sistêmica é primordial, saber lidar com dados, analisar corretamente os indicadores e fazer correlação desses indicadores com os resultados do RH e da empresa é uma outra competência primordial. E quais outras competências que estão mais relacionadas aí ao seu tipo de negócio? Mas é fundamental a gente pensar aí na qualificação dos profissionais ao se revisitar a forma de atuação, transformando o seu RH em um RH mais estratégico. É fundamental que as pessoas estejam preparadas para assumir este novo papel, essa nova postura. E aí, como função primeira, é importante que o RH entenda que é apoiar os líderes, em todos os sentidos esse apoio, desenvolvendo nos líderes a competência de gerir o seu time, ajudando os líderes a compreenderem as políticas e práticas de RH, colocando isso em prática no seu dia a dia, ao gerenciar suas equipes, a compreender e conhecer melhor do seu time e utilizar das ferramentas desenvolvidas pela área de RH para facilitar a condução disso no dia a dia. E ajudá-los também a interpretar isso e como eles podem utilizar dessas informações, destes dados, indicadores, análises do RH para melhorar os seus resultados a partir da melhoria do seu papel de líder junto ao seu time, às suas equipes. E, por fim, atrelar os resultados do RH, aí os seus indicadores, as suas análises de indicadores, aos resultados do negócio. E sempre este vai ser o nosso norte. Qual é a estratégia da empresa, como a gente contribui para o alcance desses objetivos, e a partir daí a gente consegue apresentar melhores resultados. Então, são fatores que vão ajudando a dar formato e forma a este RH mais estratégico. E veja que o exemplo de uma área em que a gente ajudou aí a redesenhar os seus processos, consequentemente, redefinir o seu propósito. Este RH, numa determinada empresa, estabeleceu como propósito da área o seguinte: ser reconhecida como uma área parceira da organização que desenvolve e engaja talentos que estejam conectados com a nossa cultura, cuidando da experiência do colaborador para impactar positivamente na experiência do cliente. Então veja aí a dimensão que esta área ela pretende dentro do contexto onde ela está inserida. E aqui ela traz algumas das suas contribuições: engajamento de talentos, conexão com a cultura, trabalhar fortemente com a cultura, cuidar da experiência do colaborador para que, tendo uma experiência diferenciada, ele possa aplicar isso também no contexto com o seu cliente. E aí o RH impacta também na experiência do cliente. Olha um resultado aí mais objetivo e mais direto. Então esse é um exemplo de propósito. E qual é o propósito da sua área? Entendendo essa perspectiva, como que você pode ajudar a sua organização a ter um RH mais estratégico? Entendendo também o que você entrega hoje, né? Como que você pode, a partir da definição clara do seu planejamento estratégico, que vai basear também na definição clara de metas e objetivos, é como que você pode traduzir isso no impacto daquilo que é essencial para a organização e, consequentemente, trazer mais visibilidade para a área de RH no contexto aí do negócio. Esse planejamento do RH também, ele vai propiciar ações concretas. Então, as metas foram definidas e aí isso vai ser traduzido em metas. Então, é importante que isso tenha prazo, efetivamente, para que as outras áreas, elas possam perceber essas entregas e utilizar disso para também melhorar os seus próprios resultados. E o ponto-chave aí, comece a trabalhar com os dados. A partir do momento que o plano ele é bem definido, está amarrado com as estratégias da empresa,
A análise dos dados ela é uma consequência. Então, fica mais fácil de demonstrar o impacto das ações do RH nas ações da organização, nas estratégias que a empresa definiu e nos resultados do negócio. Qual é o maior benefício de se ter um RH estratégico? A gente pode entender isso como uma questão bem ampla. São vários os benefícios que um RH mais estratégico ele traz para a organização. Primeiro, ele traz mais foco para as ações do próprio RH. E tendo mais foco, ele contribui para a redução de custos com as demais ações do RH, ações pontuais que vão atender demandas muito específicas e que no coletivo não gera tanto impacto. E vai ter maior dimensão de onde vai investir efetivamente o seu orçamento, seja para capacitar as pessoas, trazer uma estratégia diferenciada, implementar um novo modelo, uma nova ferramenta, trazer a tecnologia para o RH, retornar isso também para as pessoas, investindo nas outras ações, de meritocracia principalmente. Então, o RH contribui aí para a melhor utilização dos recursos da empresa. Um outro ganho aí do RH estratégico é trazer mais velocidade às entregas do RH, mais agilidade. A gente vem ouvindo muito isso, né? Se tornar um RH mais ágil. E um RH mais ágil nada mais é do que um RH mais alinhado com a organização, um RH que integre as suas ações e faça de uma forma colaborativa com as demais pessoas da organização, porque isso gera menos retrabalho, uma vez que as pessoas envolvidas que serão impactadas com as nossas propostas, elas participam na construção, elas ajudam a minimizar os erros. Por conseguinte, eu vou ter um menor tempo de planejamento e menor tempo de execução, porque isso já vai ser mais ajustado. E à medida que esses processos, programas forem sendo implementados, cabe também aí ouvir, buscar o feedback para implementar as melhorias. Então, um ganho também de agilidade. Uma outra questão importante é o desenvolvimento das lideranças. Esse RH ele vai atuar como ele otimiza os seus processos e traz aí uma visão mais otimizada de onde ele deve atuar, ele vai ter mais tempo para se dedicar às questões realmente estratégicas e chave. Então, ele vai inverter a pirâmide de atuação, né, onde ele dava mais foco à operação, ele busca reduzir aí as visões de ações operacionais mais transacionais e dar mais ênfase às questões estratégicas. E um dos principais temas estratégicos que o RH pode lidar é o desenvolvimento das lideranças. Apoiar aí para ter líderes de maior qualidade na gestão de pessoas, consequentemente, isso irá contribuir para o desenvolvimento de times mais alinhados, uma equipe mais consciente do seu papel, mais autônomo, de alta performance, porque esse líder vai dar mais condições às pessoas atuarem, porque ele está também mais preparado, entendendo mais o seu papel, aquilo que é a atribuição dele, como ele deve gerir melhor a sua equipe, de forma a obter o potencial que essas pessoas têm, ajudá-los a desenvolver novas habilidades e competências que vão se reverter nos resultados que elas vão alcançar no dia a dia do seu trabalho e, claro, motivá-las, engajá-las aí de uma maneira mais aderente à cultura desta organização. Outros benefícios que a área vai trazer é potencializar os resultados, atuando aí de maneira mais alinhada às áreas, às lideranças, entendendo mais do negócio, o RH vai poder atuar muito mais na geração de valor, naquilo que o negócio precisa, e antecipar estas demandas, fazendo que a empresa, com que a empresa ela esteja sempre voltada para alcançar a sua visão de futuro e da melhor forma possível, com o menor impacto. E, ao mesmo tempo, isso contribui para uma relação mais efetiva desta organização com a sociedade, trazendo uma imagem melhor, uma vez que ela vai ter uma gestão de pessoas bem mais cuidada, com responsabilidade, isso impacta na imagem que a empresa vai construindo. Portanto, ela vai ter mais facilidade de atrair os talentos. E aqueles que saem da organização levam uma imagem diferenciada e vão continuar aí sendo embaixadores desta marca, levando o nome da empresa para onde eles forem. Vai ser uma experiência de uma trajetória construída e consolidada e amparada nessas práticas que foram desenhadas aí pelo RH, que entende mais das demandas das pessoas
e também atua de uma maneira integrada com o negócio, atendendo assim as demandas deste negócio. Esse processo de construção de um RH estratégico, ele vai demandar aí um esforço, uma dedicação também das equipes de RH, porque não vai ser um processo que será implementado aí de maneira rápida de um dia para a noite. Então, requer efetivamente, primeiro, um entendimento, essa clareza, construir essa parceria interna. E a gente vem percebendo isso, né, lidando com profissionais de RH, essa dificuldade muitas vezes. Na busca de ser estratégico, às vezes algumas questões são atropeladas, algumas daquelas etapas apresentadas anteriormente, elas deixam de ser consideradas. É fundamental olhar para aqueles pilares e não deixar de dar atenção a nenhum deles. Todos eles são importantes, né? Principalmente aí a questão de dados, trazer mais, tangibilizar mais as ações do RH dentro da organização. Então, na busca de ser estratégico, muitas vezes a gente deixa de entregar o dia a dia. E esse é o erro que a gente não pode cometer. É fundamental que, sim, as rotinas do dia a dia, elas estejam organizadas, estruturadas da melhor forma possível. E até na hora de se pensar lá nos pilares, na hora de definir a cadeia de valor do RH, essa cadeia ela vai ajudar exatamente isso, a organizar a forma como o RH vai entregar os seus serviços, vai entregar os seus processos, a fim de que ele dê mais foco nas questões estratégicas, mas sem perder de vista a boa eficiência e as entregas da rotina do dia a dia. Então, isso é primordial. A fim de trazer aqui um exemplo de como uma mudança para o RH estratégico faz toda a diferença, né, em uma determinada organização, ajudando um aluno nesse processo de desenvolvimento dos pilares, durante já o processo de mudança do posicionamento do RH, ele foi chamado para apoiar a organização que estava passando aí por um posicionamento diferente de marca, uma mudança de marca, e consequentemente precisava comunicar isso para os seus clientes. Com esta mudança, o perfil do cliente também mudou, se tornou muito mais exigente, crítico, até porque ele passou a ter também outras possibilidades de escolhas. Então, os líderes chamaram o RH para ajudar a pensar qual é a melhor estratégia para se chegar a este cliente, qual o perfil de profissional mais adequado, e até para repensar na estrutura da área comercial, a área de principal contato do cliente com a empresa, nomenclatura de cargo, para dar mais credibilidade, empoderar as pessoas. Foi todo um processo que o RH participou desde o início. E aí ele foi chamado, tendo em vista a mudança de posicionamento. Então veja que só o fato de você demonstrar mais conhecimento sobre o negócio, começar a participar das ações estratégicas que já acontecem no dia a dia da sua empresa, reuniões de resultados, reuniões de planejamento, reuniões de acompanhamento de metas, de revisão e uma série de outros rituais que já fazem parte da gestão da sua organização, muda a forma como os líderes enxergam o RH. Não é só estar ali participando, é fundamental que você crie uma pauta para essa reunião, né? Se você não tem um assunto específico destinado um tempo para a área de RH, leve a sua contribuição, leve um tema que tenha a ver com o que está acontecendo no contexto da sua empresa para ser discutido, faça uma pergunta que remeta à questão de pessoas e façam os líderes refletirem, e aí sim você vai poder trazer a sua contribuição à expertise. Então, esse foi um exemplo. Um outro exemplo era uma outra organização, e aí já é mentorando um profissional de RH desta empresa, e ele relatou que o fato de um líder ter sempre um comportamento diferencial, ele criar suas próprias estratégias, ele definia as políticas de RH de acordo com a área dele, não seguia muito o alinhamento do corporativo, enfim, era muito autônomo e independente na sua ação, o que acabava gerando desgaste com o RH, porque ele trazia soluções que não poderiam ser de fato implementadas, principalmente relacionadas à carreira dos profissionais do seu time. E com isso, o RH, percebendo e juntando as análises dessas situações diversas, sentou com o diretor imediato desse gerente
levou a questão para ele, a partir já de algumas interferências que foram tentadas com este profissional, mas ele não correspondeu, não assumiu a sua responsabilidade e o diretor validou o posicionamento ali do líder de RH. Chamou esse gestor para alinhar com ele que ele precisava sim acordar antes com o líder da área de RH todas as questões. E caso ele precisasse efetivamente mudar, personalizar algum instrumento, que isso fosse feito a partir da análise do próprio RH, que poderia e tem mais condições de fazer isso. Então, olha aí a visibilidade também e a credibilidade que a área tem e foi respaldada por um alto executivo da organização. Novamente, isso diz de uma postura diferenciada. É fundamental que todas as análises elas sejam consistentes, baseadas em dados, que esta ação próxima à liderança ela aconteça, né, e os feedbacks sejam dados também nos momentos devidos para a melhoria de atuação deste líder. Isso tudo vai dizer da postura deste RH, que ele é mais sistematizado, mas ao mesmo tempo muito mais flexível para atender a realidade daquela empresa e muito mais próximo das estratégias, das questões que estão acontecendo no dia a dia, para revisitar as suas ações, traduzir isso nos programas, nas entregas que ele vai fazer para a empresa, e de forma que ele também compreenda qual é o papel que o RH cumpre aqui, qual é a nossa missão nesta organização, para que a gente existe como área aqui. Essa clareza é fundamental que a gente tem enquanto profissional. Deixamos aqui para vocês também um modelo de Canvas para você revisitar os seus processos de RH, para trazer mais o foco estratégico em cada uma das áreas de RH que compõem a estrutura da área na sua organização. Então, o primeiro passo é você pensar aqui em termos de proposta de valor. Qual é a proposta de valor? E enxergar essa proposta no contexto do negócio e também no impacto que ele gera para os clientes. Então, essa proposta, ela define quem é a área de RH, o que ela faz, por que faz isso e como ela comunica este propósito para a organização. Esse é um trabalho que requer aí uma dedicação, um tempo, uma reunião do time, para que possam pensar de uma maneira conjunta sobre essa contribuição, o propósito da área no contexto deste negócio. Depois é analisar aí, né, o grupo de entrega. Quais são as práticas de RH da sua organização? Liste todas para que você tenha como referência e a partir desta inserção, analisar aí qual é o papel do RH nessa entrega, o produto, que impacto isso gera para o negócio, qual o resultado esperado. Quais são as premissas, o contexto do negócio que demandam mais este produto, essa estratégia do RH, como que isso está alinhado com a estratégia do negócio. Quais são os processos ou qual o processo que sustenta esta prática, de que maneira ela está alinhada ao negócio, como ela se integra às outras áreas de RH, e o que você pode pensar de inovação em relação a este processo. Quais são as competências do negócio, como que o RH contribui para o desenvolvimento dessas capacitações, quais são as respostas que ele precisa dar em termos de ações, políticas, projetos, para atender às estratégias do negócio. Quais são as expectativas dos líderes, dos executivos da empresa em relação às entregas do RH? Quais são os fatores críticos de sucesso para cada produto, ação, estratégia de recursos humanos que esses líderes enxergam? Então, é importante ouvir diretamente deles. Quais são as expectativas? O que ele vai considerar sendo sucesso da entrega de atração e seleção? O que é um fator crítico de sucesso da entrega de treinamento e desenvolvimento? Das entregas de remuneração, da gestão da carreira, da performance, da cultura, do clima, do bem-estar das pessoas dentro da organização, da segurança psicológica. Quem são os principais stakeholders que o RH ele interage? Qual é o nível de influência que o RH tem para com cada um deles? E como eles influenciam, em contrapartida, as ações do RH? Então, tem aí uma análise dos stakeholders, conheça mais das demandas deles e como que eles estão percebendo a área de RH. Quais são as restrições, quais são os fatores de risco que o RH precisa lidar e ter atenção no seu dia a dia. Isso também é importante que seja levantado. E depois de tudo pensado aqui, é avaliar os fatores que estão no pilar, na base deste Canvas.
Quais são os recursos-chave que o RH precisa para fazer essa entrega, principalmente da sua proposta de valor? E os recursos, tanto de pessoas, de tempo, financeiro e de competências que precisam ser desenvolvidas no próprio RH para que ele dê conta de toda essa estratégia. Quais são as atividades-chave críticas para o negócio de que o RH não pode abrir mão e que estão diretamente relacionadas com o contexto do negócio, com as estratégias, com os resultados que a empresa precisa fazer? Quem são os clientes e parceiros-chave do RH que podem ajudá-lo nessa estruturação e até para repensar os processos de recursos humanos? E, por fim, quais são os custos da não realização destas entregas? Se o RH deixar de atuar nos produtos que foram listados aqui, no item produtos e papel do RH, qual o custo que isso pode gerar para a organização? Quais são os impactos negativos da não realização dessas atividades-chave, dos processos e das entregas de RH? E aí vocês vão ter uma visão desse processo como um todo, os fatores de sucesso, os fatores que são importantes, críticos e relacionados aos fatores restritivos da gestão do risco, do RH, mas principalmente o que está no centro, qual é a proposta de valor, o que você está entregando para essa empresa, qual é a sua marca. E isso serve também para o profissional de RH relatar aí as suas experiências de sucesso, o que ele fez, como ele contribuiu para a transformação de um RH estratégico dentro de uma organização. Olha, então percebemos aí como a área de RH vem ganhando destaque ao longo dos anos. Se transformou em área de gente e gestão, área de gente, área de people, área de talentos, enfim, são várias as denominações. Mas a questão chave é o quanto uma tarefa que parece ser relativamente simples faz todo o diferencial dentro da organização, porque ela move as pessoas em relação às estratégias do negócio, move as pessoas para a realização do propósito da empresa. Então, só isso já gera a relevância e importância que a área de RH tem no contexto do negócio. Mas para que ela seja efetivamente estratégica, é primordial que ela compreenda o core do negócio. Qual é o core business onde ela atua? Qual é este negócio? Que ela tenha clareza e saiba especificar o negócio de atuação da sua organização, que ela compreenda este ambiente, que ela compreenda este cenário, saiba onde é que ela pode contribuir efetivamente para lidar com o que o ambiente mais demanda e até com as questões mais difíceis e outras mais atrativas da área de gente, né? A gente tem aí temáticas muito estimulantes para que a gente possa desenvolver ações e projetos. Então, o RH, sim, evoluiu, se transformou efetivamente em uma área estratégica, ou está dando passos para que isso se consolide no ambiente, no cenário de negócios, e é importante unir a área de pessoas com o negócio para gerar efetivamente resultados. A área de gente, ela é responsável por fazer com que as pessoas compreendam a contribuição delas no ambiente de negócio e queiram fazer o seu melhor ali. Então, a evolução da organização é diretamente proporcional à evolução e ao foco que esta organização dá ao seu RH. É importante que os profissionais também de RH antecipem tendências, compreendam aquelas tendências que estão acontecendo no seu entorno e que fazem sentido para o tipo de organização onde ele atua e para o tipo de negócio desta empresa. E traga as inovações que são importantes para a área de RH, demonstrar o seu valor e poder fazer suas entregas mais estratégicas. Então, é isso. Vou ficando por aqui e quero reforçar aí o pedido, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, habilite as notificações, receba as informações dos novos vídeos e também dê o seu like aí para que o YouTube possa reconhecer a relevância deste conteúdo para toda a comunidade de RH. E espero você no próximo vídeo. Obrigada!